Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, dia 29 de maio de 2017. Estou aqui nas presenças do editor de esportes Angelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Tudo certo, graças a Deus. Maravilha, então vamos aos destaques do programa de hoje. São Paulo vence Palmeiras por 2-0 e mantém tabu no Morumbi. São Bernardo bate Inter de Lages e dispara na liderança da Série D. Esporte Clube São Bernardo arranca empate por 2-2 do AD Guarulhos. Bom, então vamos começar o programa de hoje falando a respeito do clássico Palmeiras 0, São Paulo 2, aliás, ao contrário, né? São Paulo 2, Palmeiras 0 no Morumbi. Angelão, tricolor, quer dizer, quebrou todos como é que posso dizer? As previsões, né, cara? Ninguém imaginava isso. Vendo o jogo aqui, é engraçado, tem um companheiro de trabalho aqui, o Wesley, e ele estava, não, hoje, São Paulino, né? Mas ele estava, não, o São Paulo vai ganhar desse jogo, que eu tô vendo que o Rogério Ceni tá começando a ajeitar essa equipe, né? Eu até brinquei com ele no começo e falei, meu, pode ser, mas vai ser complicado. E depois ele veio me cobrar isso. São Paulo mostrou outra postura em campo, um time mais aguerrido, um time que, apesar da pressão que está sofrendo, eu achei que soube trabalhar a bola, soube administrar também essa pressão. O Lucas Prato e o Luiz Eduardo, né? Luiz Araújo, se encaixaram novamente, mostraram assim, uma boa sincronia. Foi um resultado até dentro do que foi mostrado em campo, foi um resultado justo, se bem que o Fernando Praz deu aquela colaborada nos dois gols do São Paulo, né? E o Jean também perdendo aquele pênalti, né? Que perdeu bonito, né? Foi um pênalti até bateu com força, mas foi bem distante, né? E o São Paulo conseguiu esse resultado, quer não, são 2 vitórias seguidas para o São Paulo, dá um novo ânimo para a equipe, dá mais tranquilidade para o Rogério Ceni. Não quer dizer que também o São Paulo agora vai ser aquele melhor time. O São Paulo tem um bom elenco, acho que comparando com o Palmeiras não é a mesma coisa, mas tem um bom elenco comparando com o Santos, comparando com o Corinthians, está até um pouquinho superior pela qualidade individual dos jogadores. E o São Paulo, se conseguir manter uma regularidade, vai dar uma ascensão nesse campeonato. São 2 vitórias importantes, são 6 pontos em 2 rodadas, isso aí já ajuda muito, né? Fattori já não concorda com você quando o assunto é a falha do Praz, né? O Fattori me disse aqui fora do ar que acha que o Praz não falhou no primeiro gol, Fattori, mas no segundo com certeza. Eu acho que, na verdade, assim, o primeiro gol, eu acho que foi mais mérito do Prato do que falha do Praz. Tá, podia ter defendido, mas acho que ele foi surpreendido pelo chute muito bem colocado do Prato. O Prato foi muito bem na finalização, de uma finalização super difícil, ele estava de costas, sem ângulo, ele não estava nem olhando para o gol, ele virou, bateu de bate-pronto, onde justamente o Praz não esperaria. Também a bola cruzada ali era 99% dos atacantes tentariam, né? Então talvez, eu acho que ele não falhou no primeiro gol, acho que foi mais mérito do Prato, mas o segundo, sem dúvida, é um chute até não tão forte do Luiz Araújo, passou por baixo dele, ele acabou colaborando. Eu acho que o que o Rogério fez é algo muito simples, né? O Luiz Araújo vinha destruindo no começo do ano. Eu não entendi até hoje por que ele não deu sequência. Não sei se tem alguma coisa a ver com contrato, com proposta do exterior, porque é um garoto da base. Não sei, eu só vejo essa explicação, de a diretoria ter pedido para ele segurar o garoto até conseguirem aí ajeitar a multa rescisória e tal, de medo de perder ele por pechincha. Só pode ser alguma coisa burocrática nesse sentido, porque futebol por futebol, ele é melhor atacante de São Paulo de beirada, né? Ele é melhor que Neilton, melhor que o Elton Nem, é melhor do que todos esses. E ele não estava tendo oportunidade. Ele entrou no jogo no meio de semana, foi muito bem, fez um gol, um belo gol, inclusive com uma arrancada dele, acabou ali tropeçando na bola, mas enfim, ele concluiu com qualidade e deu uma outra dinâmica no jogo, no clássico, fez o gol e é um jogador muito importante para o São Paulo. E acho que um dos principais erros do Rogério estava tendo era esse, manter ele no banco, né? Agora, porque eu tenho certeza que tecnicamente não era, tem alguma outra coisa aí que impedia a escalação dele. E o Palmeiras, assim, é um clássico. A gente sabe que o Palmeiras, ainda acho que o Palmeiras tem o melhor elenco ao lado do Atlético Mineiro, que também não vai bem, né? Mas eu acho que é um clássico e dá para absorver isso aí e se recuperar o campeonato é longo, né? Antes de voltar para o Angelão, a se destacar também o Marcinho, né? Que está emprestado pelo São Bernardo ao São Paulo. Já segundo jogo seguido que ele dá uma assistência, né? Ele deu assistência para o Prato no primeiro gol, já tinha dado assistência para o Prato na semana passada. Eu acho que é outra peça que está se encaixando bem. O Rogério tem dado essa moral aí para o Marcinho e é uma peça importante aí desse elenco, Angelão. Não, que o Fato está falando do Luiz Araújo, né? Engraçado que tem aqueles jogadores, você deve ter visto muito isso já na carreira, o Derek também, que quando entram resolvem, né? Entram no segundo tempo e resolvem. São jogadores de segundo tempo, né? Que já vi no Santander isso daí, no Corinthians acontecia, não vou lembrar agora de nome especificamente. E tem aqueles jogadores, esses jogadores mesmo, quando entravam no segundo tempo, iam resolver. Quando jogavam o jogo inteiro, às vezes não faziam nada.
Então não sei se o Rogério Ceni pensou alguma coisa dessa maneira, como o Luiz Eduardo, desculpa, Luiz Araújo, ele vai, entra, resolve. Então vamos deixar desse jeito, entendeu? Começa com o outro e depois ele vai estar no segundo tempo. Mas dessa vez ele entrou, começou jogando e deu tudo certo, né? É verdade. E do Palmeiras, Gelon? O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras é o melhor elenco. Eu nem coloco no mesmo nível do Atlético Mineiro. Para mim, o Palmeiras está superior ainda. Não só em qualidade, mas como quantidade também, o elenco do Palmeiras. Tem que dar aquela acertada na equipe. O Fattori falou da questão dos gols. Eu já vejo o primeiro gol como falha também. Mas foi um jogo parelho, né? Um jogo que tem que ser ao nível de São Paulo e Palmeiras. São os clássicos grandes aqui de São Paulo, né? O Palmeiras, para mim, é o franco favorito ao conquistar agora o Bi, né? Eu digo 2016, 2017. É o franco favorito. Vai ser uma grande surpresa se não conquistar nada. Palmeiras que tem o Internacional de Porto Alegre nesta quarta-feira, um jogo de volta da Copa do Brasil. O Inter que mandou o Antônio Carlos embora, né, Fattori? Exatamente. O Antônio Carlos não resistiu a um começo instável, na verdade nem ruim, né? Foi uma vitória, um empate, uma derrota na Série B e acabou trocando o comando. Talvez a diretoria esperasse, tivesse uma expectativa mais alta por conta do time que foi montado. O Inter tem um time realmente poderoso para o nível da Série B. Então, talvez a diretoria e os torcedores imaginassem que o Inter fosse voar, né? Ganhar os 3, 4, 5 jogos primeiros aí e abrir uma gordura nesse início de campeonato. Mas não é bem assim. A Série B a gente sabe que apesar de tecnicamente não é um campeonato tão bom, mas é um campeonato onde tem times muito aguerridos, né? Acho que os esquemas táticos, os times, é difícil você ganhar de um time da Série B, seja ele qual for, mesmo um time de baixo investimento. Até da forma como os times entram posicionados, ninguém entra atacando toda hora, todo mundo entra fechadinho, principalmente quando joga fora de casa. Então, eu não sei. Eu imagino que tenha sido feita uma análise do trabalho do Antônio Carlos Zago a longo prazo. Se for só para esses 3 jogos, eu acho precipitado. Mas talvez tenha vindo isso desde o Campeonato Gaúcho, que o Inter também não fez um bom Campeonato Gaúcho, né? Acabou indo para a final, teve os problemas lá com os goleiros, mas enfim, acabou indo para a final, perdeu tudo, mas talvez tenha sido uma análise a longo prazo e resolveram mudar agora. Talvez seja melhor mudar agora também do que mudar mais para frente da competição. Mas tomara que tenha sido isso, uma reflexão a longo prazo. E quem não resistiu ao começo dessa Série B também foi um amigo nosso, Sérgio Soares, né, Gelon? É uma pena, né? Foram 4 jogos sem vitória no Goiás. É um grande treinador, não tem como contestar isso. Mas é daquele hora de encaixar, né? Às vezes não bate tanto também com o pessoal, com o elenco. O time não conseguiu 4 jogos sem vitória. A diretoria achou por melhor já mudar. É uma pena, o Sérgio Soares é um grande treinador. Você falou, um amigo nosso, mas com certeza daqui a pouco vai estar algum time na própria Série B. Não garante até não, pode ser até o Inter, né? Por enquanto não fechou com ninguém. Mas vamos ver como é que vai ser, mas é coisa do futebol, né? É isso aí. E voltando o assunto para a Série A do Brasileiro, o Corinthians, né, foi até Goiânia, venceu o Atlético Goianiense por 1-0, o gol do Rodriguinho, até a capa que você fez hoje. Rodriguinho é a liderança, Angelão? O Rodriguinho não adianta. O Rodriguinho desde o ano passado, no Paulistão também, ele comandou essa equipe do Corinthians. É um jogador que, se você pegar pela década de 90, 2000 ali, teria que buscar espaço nesse time, não seria titular, mas está mostrando um grande talento, está mostrando um grande futebol no Corinthians, está comandando essa equipe, até mais que o Jadson. Acho que o Jadson é um grande nome, né? Veio com o título brasileiro, né? Voltou para o Corinthians e era o mais cotado, mas acho que o Rodriguinho já roubou esse espaço. E tem também o Guilherme Arana na lateral esquerda, que está jogando muito bem. Antes de dar o passe para o gol do Rodriguinho, já tinha dado para o jogo, que o jogo acabou perdendo na cara do goleiro. É o sistema defensivo do Corinthians, que é um fator que sempre destaca, é isso aí que tem ajudado muito, né? O Corinthians é um time muito certinho e se encaixou direitinho. Foi o que o Rodriguinho falou, ganhar por 1-0, ganhar por 5-0, a mesma coisa, vai valer 3 pontos. E vamos ver como é que vai ser até o final do campeonato. Eu contava, quando nós começamos o Brasil, quando começou o Brasileiro aqui, eu falei aqui que acreditava no Corinthians na zona intermediária. Hoje nós estamos com o Corinthians na liderança. Pode ser que o Corinthians surpreenda novamente, mas vamos ver como é que vai ser, né? Dava para esperar um Corinthians líder tão bem assim? Bom, só 3 rodadas, obviamente, muitos times ainda vão melhorar, vão dar mais atenção para o brasileiro, mas dava para esperar um Corinthians líder nessa terceira rodada? Então, o Corinthians, na verdade, fez 3 jogos e marcou 3 gols, né? O único jogo que a defesa não passou ileso, ele empatou, que foi contra o Chapecoense, né? Então, é um time que marca poucos gols e sofre poucos gols, como a gente já está cansado de saber, de falar aqui no programa, né? Mas tem uma coisa que é importante ressaltar, que o Corinthians pegou 3 times que certamente vão brigar do meio para baixo da tabela, né? Chapecoense talvez seja o mais forte deles. Agora, Vitória, me parece que tem um time sem força, não deve chegar
brigar por nada no campeonato e o Atlético Goianiense certamente vai brigar para não cair. Então isso facilita também essa retomada de confiança. Você vê aí, São Paulo já teve um clássico pela frente, o Santos pegou o Cruzeiro e o Fluminense. É muito mais difícil. A campanha do Corinthians, se esperava até que o Corinthians ganhasse os 3 jogos, que era o óbvio, né? Ele ganhar de Chapecoense em casa, depois ganhar de Vitória e Atlético Goianiense fora, que são 2 times teoricamente mais fáceis. Então assim, agora a gente vai ver como o Corinthians vai se comportar, quando pegar um time mais forte, o time pega o clássico com o Santos agora no final de semana. Então vamos ver como o Corinthians vai se comportar, porque até agora os rivais estão em desvantagens, né? O São Paulo só pegou 2 pedreiras até agora, o Santos pegou 2 pedreiras, o São Paulo pegou o Cruzeiro, pegou o Clássico, o Santos pegou o Cruzeiro e Fluminense, né? O Palmeiras pegou o São Paulo, pegou o Chapecoense também fora de casa, né? E o Vasco, que também vai brigar no meio de tabela. Enfim, então esse começo do Corinthians é empolgante no sentido de pontos, de liderança, tudo, mas também mostra que o time vai ser isso daí, é ganhar de 1-0 e vamos ver se isso vai funcionar com times de um nível superior, né, um nível técnico superior. É verdade, não dá para iludir a torcida corintiana, mas já mostra alguma coisa que deve ser mantida aí. Espero que não haja... Esperamos, né, que não haja nenhum novo desmanche no Corinthians, né, que a China não chegue ou algum mercado chegue e leve mais uma peça ou outra, principalmente Rodriguinho e Jadson, que são 2 jogadores hoje que são fundamentais, principalmente Rodriguinho, como o Ângelo disse. E quem não se deu bem na rodada foi o Santos, né, que mesmo jogando na Vila Belmiro, foi superado pelo Cruzeiro por 1-0, o gol do Thiago Neves ali já quase no fim do jogo. Fator, e você, o que dá para dizer dessa vitória do Cruzeiro por 1-0 lá na Vila Belmiro? O Santos sempre é muito forte na Vila, né? E me parece estar perdendo um pouco. É o que eu tô te falando, o Cruzeiro é um time muito bom. Tecnicamente é um time forte. E o Santos enfrentou de igual para igual. Teve algumas oportunidades, chegou a ele criar algumas coisas e acabou tomando um gol num lance de linha de fundo ali, que o Vanderlei não conseguiu cortar o cruzamento, enfim. É um jogo difícil, é um clássico do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos, por jogar em casa, teria que se impor, como era antes. A gente sabe que o Santos, há 1-2 anos, jogar na Vila eram 3 pontos, né? O Santos passou 30 jogos, passou quase uma temporada inteira sem perder na Vila Belmiro, né? E isso a gente não vê mais. Mas também não só por culpa do Santos, por conta dos adversários mais qualificados também. Agora, o Santos me parece que é um time sem força. Não tem, até a gente falou sobre isso no jornal de embalar, né? O Santos tinha ganhado 2 jogos, estava no momento de ganhar do Cruzeiro e retomar confiança. E aí perde e volta toda aquela crise, contestação do trabalho do Dorival, todo aquele problema. Então o Santos precisa retomar confiança, ganhar 3, 4 jogos aí e conseguir equilibrar as coisas, ataque e defesa. O time, eu acho que o meio de campo e ataque do Santos é bem forte e eu continuo achando que a defesa ainda é o ponto fraco. O Santos talvez tenha que pensar em reforçar o setor. A gente sabe que o David Braz acabou fazendo aí 3 gols na sequência, mas é um jogador limitado tecnicamente, só que como você tira o cara que acabou de fazer 3 gols, né? Então fica complicada a situação do Dorival. Eu acho que o Santos tem que reforçar, principalmente as laterais, que não tem substituto à altura pro Zeca e nem pro Vitor Ferraz, e o miolo do zaga, ou seja, são 4 posições ali que eu acho que o Santos precisa trazer jogadores se quer sonhar em algo mais nesse Brasileirão. É verdade. Angelão, o que dá para dizer aí desse Santos? Não, e o Santos quem fez falta no jogo do Santos foi o Dorival, né, que não ficou no banco, porque estava com medo de suspensão. O Santos foi comandado pelo auxiliar. Acho que isso faz uma diferença também. É legal quando o treinador está ali, ele mesmo passando todas as instruções, ali cobrando o jogador, gritando na beira do campo, isso aí faz uma certa diferença. Mas foi o que o Fattori falou, o Santos precisa reforçar principalmente o setor defensivo, tem jogador machucado, que não, isso faz uma grande diferença. Um time que estava montadinho, um time que estava ajeitadinho, assim como o Corinthians estava na parte defensiva, o Santos também estava no campeonato passado, então isso aí faz muita falta. Mas com a qualidade que tem técnica dos jogadores, mesmo pegando um por um ali, você vai pegar do Oliveira, vai pegar Lucas Lima, se olhando o elenco do Santos, é um time qualificado, entendeu? Claro, sempre é bom dar uma reforça, mas o time é qualificado, é um time que está brigando pelo topo da tabela, isso é sem dúvida. É verdade. Bom, e agora mudando o assunto um pouco para futebol regional, né? A gente teve neste fim de semana mais um jogo do São Bernardo pelo Campeonato Brasileiro da Série D e mais uma vitória do Tigre, 1-0 sobre o Inter de Lages, gol do Paulo Marcelo. Paulo Marcelo aí, atacante que veio da base do São Paulo para a base do São Bernardo, depois foi alçado aí ao profissional. Já tinha feito um gol contra o Red Bull esse ano, inclusive um jogo que ele se machucou lá em Campinas, teve que passar por teve uma lesão na mão e teve que até, se eu não me engano, passar por cirurgia. E o São Bernardo chegou aos 6 pontos no grupo A16, contou com o empate aí de Novo Hamburgo e Foz do Iguaçu por 0-0, né? Então ficou o São Bernardo com 6, o Inter de Lages com 3, né? Com 3. E Novo Hamburgo com 1 e Foz do Iguaçu com 1, Angelão. São Bernardo no caminho certo. São Bernardo no caminho certo.
vou me tornar repetitivo, mas eu vou falar, o São Bernardo mudou bastante o time, mas é um time que disputou o Paulistão, então isso aí, em comparação com os estaduais, faz uma grande diferença. São Bernardo criou muitas oportunidades nesse jogo, podia ser um placar mais dilatado até, eu acho que 1-0 ficou curto ali pelo que o time criou. Paulo Marcelo resolveu o jogo. Agora é confirmar a classificação na próxima rodada, né, diante do Foz do Iguaçu e outro jogo aqui no 1º de maio. Então isso dá uma ajuda muito grande para a equipe do Wilson Júnior. Confirmar a vaga e vamos para a sequência agora. Acho que vai pegar ali uma Portugueses, outros clubes mais tradicionais que vão dar mais trabalho, assim, mas agora no grupo não vai ter tanta dificuldade, não. É verdade. Só antes de pedir o comentário do Fator, São Bernardo volta a jogar em casa no sábado, né, 15 horas, contra o Foz do Iguaçu, que é o considerado time mais fraco da chave, mas falando desse jogo contra o Inter de Lages, Fator, e o São Bernardo, assim como o Ângelo disse, desperdiçou algumas oportunidades, mas de 1-0 em 1-0 o Corinthians foi campeão brasileiro assim há 2 anos. Né? É verdade, e me surpreende esse início do trabalho do São Bernardo. Eu esperava muito mais dificuldade, principalmente do próprio São Bernardo, nem só em relação aos adversários que a gente não conhecia, realmente são adversários, tinha o Novo Hamburgo que apareceu com relativo sucesso, mas montou o time. O Foz do Iguaçu, Inter de Lages, a gente não vê jogar sempre, né? Mas eu esperava que o São Bernardo mesmo tivesse mais dificuldade para criar, para tocar bola. E pelo que a gente tem visto, o entrosamento está sendo natural e está sendo bom. Rápido, diria, muito rápido para o tempo de trabalho que o Wilson Júnior teve para conduzir esse time. Facilitou, é óbvio, ele traz jogadores que já vinham jogando junto lá no Juventus, enfim. Acho que a conversa, na base da conversa, ele também conseguiu ali ajeitar o time. E o mais importante é isso, é o que eu disse, o São Bernardo na última semana. O São Bernardo, aproveitar esses primeiros jogos, já que está tendo uma facilidade aí com os adversários tecnicamente inferiores, fazer a pontuação e aí o São Júnior ter tempo para entrosar o time para uma segunda fase, e aí onde não vai poder errar, né? E ter um time mais compacto, mais inteiro para uma segunda fase. Então agora é a obrigação do São Bernardo ganhar agora esse jogo com o Foz, que teoricamente é o time mais fraco do grupo, ganhar em casa, e aí praticamente encaminha a vaga com 9 pontos, vai precisar de um empate, talvez já é o suficiente para garantir a primeira colocação. É isso aí. E dos outros times da região, né, o São Caetano, que vai disputar a Copa Paulista a partir do dia 1º de julho, retorna aos treinamentos essa semana. O Água Santa já está em atividade, alguns jogadores já retornaram aos trabalhos, inclusive até uma novidade exclusiva aí vamos dar em primeira mão aqui no Diário Esportivo, o Anderson Bartola, jogador que defendeu o Santo André há 2 anos, vai ser um dos reforços do Água Santa aí nessa Copa Paulista, vai ser um dos jogadores aí comandados pelo técnico Jorginho. E como é que tá o Ramalhão, Fattori? Ramalhão só ano que vem, né? O Ramalhão tá descansando, né? Tá dormindo, né? A gente brinca, porque infelizmente o torcedor de São André tá órfão de notícias e tá acompanhando apenas o Sub-20, que jogou bem, sexta-feira ganhou do Osasco de 4-1. O Sub-20 pegou 2 times grandes, perdeu 2 times do mesmo porte e goleou os 2. Ganhou do São Bento e Sorocaba e ganhou agora do Osasco de 4-1. E vai destacar também o David, né, que estreou pelo São Paulo, jogador também emprestado pelo Santo André. Fez a estreia pelo Sub-20 de São Paulo, fez um golaço lá em Cotia, no jogo contra o São Caetano. Realmente mostra... ele foi com a expectativa de ficar e é um cartão de visitas poderoso. Você chegar, entrar no jogo e ele driblou 4 jogadores e acabou fazendo gol, né? Isso é importante para ele, para a carreira dele, e é importante para os cofres do Santo André, que o Santo André confia que possa vender esse jogador em dezembro e aí ter um calendário completo ano que vem. Verdade. E agora falando do Campeonato Paulista da segunda divisão, né? A gente teve aí rodada neste fim de semana. A rodada começou na sexta-feira com o empate do Sport Clube São Bernardo por 2-2 com a AD Guarulhos. Um golaço da AD Guarulhos, o primeiro um gol de bicicleta. Depois o São Bernardo foi buscar o empate ali no finalzinho. O CAD ficou no 1-1 com o Barcelona, enquanto o Mauense ganhou de 3-0 do Mantiqueira. Foi isso, Ganhou de 3-0 do Mantiqueira. No sábado, o Mauense está na vice-liderança da chave. Justamente o líder é o Mantiqueira. Tem uma briga boa ali, uma diferença de 3 pontos ali entre os dois. O CAD, que chama a atenção, agora empatou com o Lanterna, né, com o Barcelona Esportivo. Infelizmente tem 3 rodadas que o CAD não perde, mas também não ascendeu mais na tabela, está na 7ª colocação, enquanto o Barcelona é o último. E o Sport Clube São Bernardo, que tinha dado uma disparada, tinha abrido 6 pontos pro segundo colocado, e acabou caindo para 3 pontos agora com esses 2 empates na sequência que o Sport Clube São Bernardo teve. Mas tá uma briga boa ali. O CAD está fora já da briga, né? Não tem mais nem o que falar. Agora é Mauense e só o Sport Clube São Bernardo torcer por uma sequência boa nessa competição aí. É verdade. A segundona, que é aquele campeonato que o Fattori fala que é aquele campeonato ingrato, né, Fattori? Não adianta nada você fazer uma primeira fase espetacular e depois você acabar sucumbindo aí na segunda fase. Eu acho que esse São Bernardo tinha uma gordura, perdeu essa gordura, esses empates. Empate em casa nunca é bom.
mas estava perdendo o jogo também, acho que por 2-0, 2-1, foi buscar o resultado, pelo menos conseguiu evitar a derrota. E é importante manter pontuando, a vaga está bem encaminhada, principalmente para o EC São Bernardo. O Mauense ainda está ali no meio, tá meio embolado, mas o EC, apesar de ter perdido pontos importantes aí, está bem encaminhada. E é o que eu digo, acho que é importante manter uma regularidade nessa fase e preparar o time pensando também numa segunda fase. É verdade. E para quem gosta de automobilismo, este fim de semana foi um prato cheio, né? A gente teve o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 com vitória do Sebastian Vettel, né? Teve ali um jogo de equipe meio velado ali, a Ferrari beneficiou ele, conseguiu ultrapassar o Raikkonen e abriu uma boa gordura ali para o Lewis Hamilton na liderança do Mundial de Pilotos. E teve uma 500 milhas de Indianápolis sensacional, né, Angelão? Com o Alonso bem, com um acidente espetacular do Dixon, graças a Deus saiu bem, saiu inclusive andando. E vitória mais surpreendente ainda do Takuma Sato, né, ex-piloto de Fórmula 1, com o Hélio Castro Neves chegando na segunda posição. É engraçado, né? A gente viu o Takuma Sato correndo na Fórmula 1, foi um piloto mediano ali, nunca conseguiu, acho que em 7 temporadas ou 8 temporadas na Fórmula 1, mal conseguia completar a prova na Fórmula 1. Aí você vê o cara brilhando nas 500 milhas, aí você não sabe se a Fórmula 1 que era ruim, ou se os carros da Indy que são bons, ou pode ser também a facilidade para circuito oval também, né? Acabou destacando no circuito oval e conseguiu um grande resultado, infelizmente para os brasileiros, né? Que veio o Hélio Castro Neves ser ultrapassado faltando 4 voltas para o final. Seria a 4ª vitória do Hélio Castro Neves, seria maravilhoso para o Brasil, mas o Takuma Sato acabou uma ultrapassagem até que... uma boa ultrapassagem e conseguiu essa vitória, né? Inédita para o Japão, inédita para ele também. E é bom que todos ganhem também para poder dar um certo equilíbrio na disputa, né? Ali nas 500 milhas, na prova mesmo em si, né? Que tem todo esse charme. E o Alonso foi muito bem, até ficou aquela dúvida, né? Se ele iria se dar bem, né? Nas 500 milhas. Acabou indo muito bem, infelizmente o carro não aguentou, o motor da Honda não aguentou e acabou abandonando. Eu acho até que se o... O problema é que agora a Indy, a tração da Indy, que não é 500 milhas. Senão ela vira uma Fórmula 1, que pode ter mais velocidade, a diferença ela vira uma Fórmula 1. Senão não duvidaria que o Alonso continuaria na Fórmula Indy, mas agora, com as provas normais, ele vai continuar na Fórmula 1, mas eu não... Acho que ano que vem ele está na Indy de novo, correndo as 500 milhas de novo. É uma possibilidade mesmo. E Fatoria, um acidente espetacular, mas que mostrou a segurança dos atuais carros, porque um acidente similar... devido às proporções similar, o acidente do Alex Zanardi há um pouco mais de 10 anos, acabou, infelizmente, ele teve que amputar as 2 pernas, o Dixon capotou, voou, saiu tudo mais, e saiu caminhando do carro. É verdade, a gente percebe no acidente que sobrou o piloto, né, do carro todo, sobrou a célula de sobrevivência ali, onde o piloto fica, foi a única coisa que sobrou inteira do carro, impressionante, realmente. Eu fico imaginando a sensação do piloto. Ele bateu, talvez a velocidade que ele vinha, ele nem viu, porque a gente até comentou sobre isso, não tem uma freada brusca, ou ele não tem todos os viagens, que ele nem... Na hora que ele viu, aconteceu. É instantâneo o negócio, né? E imagina, ele vira passageiro, não tem o que fazer. Ele fica ali, acho que rezando por alguns segundos para que a vida dele seja preservada, né? E realmente, você vê uma batida dessa, você vê o cara sair, você mostra como é seguro hoje um carro de Fórmula Indy e também o da Fórmula 1, com todos os acidentes que aconteceram aí dos últimos anos. A gente sabe que talvez ainda há uma discussão muito grande em relação a fechar totalmente o cockpit para que objetos não blindar, fechar e blindar, né? Que objetos como aconteceu do Felipe Massa, certa vez uma porca, um parafuso acabou acertando o olho dele, passando pelo capacete. Ainda há essa discussão, acho válida, acho que é importante que se tenha essa discussão, mas seguramente os carros hoje são muito mais fortes, muito mais resistentes. O que aconteceu na Fórmula Indy ali, se fosse há uns 10, 15 anos ali, acho que ia até sobrar pedaço do piloto para todo lado, porque não é possível, um acidente fortíssimo, né? É verdade, é verdade. Bom, destaques finais do Diário Esportivo de hoje, Ângelo? Vamos ter no final de semana o GP Brasil de Atletismo, né? Com a presença de grandes nomes do esporte brasileiro e mundial, em São Bernardo, na Arena Caixa. Então acho que vale a pena o público prestigiar. Mas isso aí mesmo. Fator? Tem essa semana importante, semana de rodada do Copa do Brasil, né? O Palmeiras pega o Inter. Vamos ver como o Palmeiras se comporta depois desse baque e perder o clássico, sempre é complicado. Ganhou aqui de 1-0, agora joga lá no Sul. Acho que a torcida espera, e eu acho que a diretoria, o time espera que consiga aí avançar na Copa do Brasil, e vamos ver como o time se reage depois de uma derrota como essa, né?
É verdade. E convite mais uma vez à torcida do São Bernardo, compareça ao estádio 1º de maio no sábado para acompanhar o terceiro compromisso do Tigre na Série D contra o Foz do Iguaçu às 15 horas. Foz do Iguaçu que também vai ser o adversário seguinte do São Bernardo, lá no Paraná. Então são 2 jogos contra o time teoricamente mais fraco, mas que obviamente não vai dar moleza para o São Bernardo, que pode aí então encaminhar a vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, que nesse debut seria incrível para o São Bernardo, tá certo? Bom, então o Diário Esportivo fica por aqui. Continue interagindo aí com a gente pelas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso site do Diário do Grande ABC, pela também nossa edição impressa. Continue nos acompanhando, nos prestigiando. Qualquer sugestão, crítica, entre em contato com a gente nos nossos endereços, diarioesportivo@dgbc.com.br e tudo mais, tá bom? Uma boa semana a todos. Semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil, do mundo, de onde Deus permitir. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.